Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Eldrin. Obrigado aí por estarem contemplando o canal. Bem-vindo a mais um post. Hoje estou trazendo aí uma proposta, uma ideia de circuito que eu utilizei em um painel elétrico, né, itinerante, que é levado para vários locais assim. E ele ora pega uma rede trifásica 220, ora 380. Então, para aumentar aí, para acrescentar uma camada de segurança extra, né, no painel, que tem todo o processo manual, eu criei aí, né, pensei em uma automaçãozinha aí. A intenção aqui do canal é justamente divulgar, a minha intenção é divulgar, né, compartilhar a ideia, ok? Tem aí o circuito, vamos começar, né, pelos circuitos elétricos, e depois aí posteriormente a gente vai falar do circuito eletrônico e por último ali do algoritmo, tá, gente? E vamos conversar a respeito também, inclusive, dos programas aí que eu utilizei, né, para fazer esse desenvolvimento aí. O desenho eletrônico, né, o EDA, eu usei o KiCad. Eu vou falar dele agora para a gente já começar, inclusive, aí examinando os diagramas e os circuitos eletrônicos aí que eu elétricos e eletrônicos, né, que eu fiz no KiCad, tá? Que é o programa que eu estou usando aqui. É um software gratuito, muito bom. Acredito que ele tenha nível profissional. Conheço pessoas profissionais que utilizam o KiCad, né? Então fica aí também a minha dica de software para EDA, tá? Mais para frente também a gente vai conversar um pouco sobre o software de escrita e compilação, né? De linguagem C, para fazer aí o software embarcado aí, né? O algoritmo que a gente vai embarcar aí no microcontrolador, ok? No circuito eletrônico. Vamos lá então, pessoal. Então esse aqui é o circuito, aqui é o contator, aqui é o circuito de assistência de acionamento assistido, né? E aqui é a minha chave de transferência tripolar. Isso aqui tudo, gente, é um painel elétrico, né? Na verdade é a entrada de um painel elétrico. Eis aqui as saídas do painel elétrico, né? Onde tenho constituída as três linhas balanceadas, né? Uma rede trifásica, então eu faço o balanceamento, tá? Caso eu pegue uma rede trifásica 380, a chave tem que estar na posição estrela, tá? Caso eu pegue uma rede trifásica 220, a chave tem que estar comutada na posição delta, que é o caso aqui inclusive da ilustração. Enumeração da chave são meramente ilustrativo, né? Dependendo do componente que vocês forem usar, do item elétrico, vocês têm que consultar a documentação técnica, tá? Bom, gente, aqui é o circuito eletrônico, por assim dizer, o circuito de acionamento assistido. Alguns detalhes: bobina aqui, ó, do contador é 220, tá? Atenção de operação da bobina do contador, né? Note que o polo aqui, por exemplo, o A1, né, vai direto, e o A2, né, vai lá a plaquinha, que justamente na ligação do relé da plaquinha, que vai estar também lá descrito no diagrama, certito? Tudo tranquilo, né? Bom, pessoal, vamos lá então dar uma olhadinha no circuito elétrico, no próximo circuito elétrico, porque isso aqui é uma ligação usando a chave reversora, né? Essa chave de comutação entre modos triângulo e estrela, mas você pode utilizar para outras finalidades, como por exemplo monitorar a tensão de entrada, né? De forma a evitar conexões em tensão errada, né? 220, 380 e assim por diante, ok? Pode operar numa rede trifásica, bifásica, né? Monofásica, vai de como vocês fizerem a ligação aqui, tá? Não é nada impossível não, tá? Talvez tenha que mexer um pouco também lá no algoritmo, mas também a gente vai ver aí o algoritmo para o final do nosso post aí, ok? Vamos lá então. Tá aí, ó. Essa aqui é uma outra proposta, pessoal, de circuito elétrico, e uma outra proposta de utilização, né, do mesmo circuito eletrônico aqui de acionamento assistido. Vejam que é o mesmo layout, a mesma placa, né? E a única diferença é que aqui não tem a chave de transferência manual, né? Esse painel, então, ele é um painel que tem que ser ligado sempre numa rede elétrica trifásica 220, né? Para mim ter lá as tensões de saída 220 também. Notem que aqui, né, eu acrescentei, né, o desenho, a simbologia do terra, ok? No outro lá a gente não coloquei, mas considere que tem que haver também, né? É a mesma coisa, né, gente? As mesmas considerações. Aqui disjuntores de entrada, né? Normal, né? Por norma, de saída, né? Outra circuitaria que porventura vocês querem adicionar ou já tenham, né? Isso aqui na verdade intercala, né? A proposta é justamente intercalar, acrescentando essa camada extra de segurança. Então vamos supor aqui, é um painel que também, considerando que a natureza dele também é itinerante, eu tenho aqui mais um circuito que, se caso eu ligar um dia numa rede elétrica trifásica 380, o contador não aciona, tá?
Bom, gente, então esse aqui é o nosso circuito eletrônico. Ó, tá aí, como vocês podem ver, também bem simples, nada complexo. Vou fazer uma explanação rápida sobre ele aqui, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o algoritmo que vai estar sendo embarcado aqui dentro do nosso PIC 12675, gente, que é o coração do nosso circuito aqui, tá? Esse aqui, pessoal, é o relézinho que aciona lá o contator, né? Que é a bobina do contator, ó, né? Ó lá. Aí vocês vão conectar aquele ponto lá do que está marcado na placa, na board lá, relé, né? Contato relé. É aqui, ó, tá? Não precisa ser um relé reversível, né, de contato reversível, tá? Eu usei aqui para fazer uma gracinha com o sinaleiro. Isso aqui tudo pode ser tirado, né? O relé é um relé bem simples, 5 volts de bobina aí, e 10 amperes de contato, gente. Deixa eu falar uma coisa rapidinho para vocês aqui, ó. Aqui não tá, mas se vocês quiserem acrescentar um circuito snubber aqui, ó, que é um resistor, um capacitor em paralelo com a bobina do contator, porque pode ocorrer, não aconteceu comigo, mas pode acontecer aí a formação de plasma, tá? Ao longo da atuação do contato aqui do relé. Ele está trabalhando com uma carga indutiva, então pode acontecer, né? Nós temos aí uma frequência 60 Hz, vai que, beleza? Um outro detalhe também, gente, verifiquem sempre a documentação técnica, né? Como eu já comentei, para ver especialmente as variações de corrente, né? As grandezas de corrente da bobina, o início e rush, né? Enfim, né? Uma curva característica da bobina, porque se caso acontecer picos de corrente acima do contato do relé aqui, pode ser que funda e grude, tá? E ele colhe, né? Colhe o contato. Então também não aconteceu comigo, porque a bobina do contator que eu usei lá era de 800,8 ampere, né? Que é a corrente nominal, né? Então de pico acho que dá aí sei lá, talvez 3 amperes aí, certinho. Pico assim, na hora que inicia a bobina, né? O tal inrush, né? Do circuito indutivo, tá bom? Vamos lá então, começar aqui pela fonte, não tem muito o que se falar, como vocês podem ver, é um circuito simples, né? A fonte de alimentação, a fonte linear, tem que sair já ligada, então, ou seja, o primário do transformador aqui, ó, se vocês forem usar a versão lá, também, aquela versão sem a chave de transferência, né? O primário do transformador tem que operar nessa faixa, ó, 220 e 380, porque se você colocar no 380, o circuito simplesmente tem que funcionar, né? O AC, pessoal, da linha é monitorado por aqui, ó. Veja a mesma nomenclatura lá, né? Ó, F1 direto, né? Ó, F2 CH, tá vendo? Que é direto CH, direto CH. E aqui a formação aqui as linhas, né? De entrada justamente nos optoacopladores, tá? Que vão pegar essa AC aqui, né? Retificar, vão aí condicionar ela, né? Através do divisor resistivo, mais de tensão aí pro pro optoacoplador aqui funcionar, né? Eu fiz um clamper também aqui, o do Zener, né? Justamente para preservar um pouco mais aí o optoacoplador, porque aqui é rede elétrica, né? Tem transientes e flutua, tá? Aí, gente, aparece aqui então, ó, uma derivada DC, que é a nossa amostra de tensão que vai ser então lida aqui pelo microcontrolador e interpretada aí pelo algoritmo, certo? Bom, se a interpretação for que qualquer uma dessas redes aqui, ó, tiver anômala, né, para mais ou para menos, ou ausente, enfim, né, a nível de tensão, o microcontrolador não aciona o relé, que por sua vez não liga lá o contator, né, que por sua vez não energiza então as saídas do nosso painel ou da nossa linha, né, não sei a aplicação que vocês vão estar pensando aí, né, para o circuito, né, para a ideia. E aqui, gente, quando isso acontecer, esse circuito aqui é um circuito de alerta, né, onde eu tenho aqui um alerta visual e um alerta sonoro. O alerta visual é um LED de alto brilho que eu usei no caso. Nesse caso, um LED de alto brilho 10mm para ficar bem vistoso, assim, de longe se vê. Coloquei a cor vermelha. E aqui é um buzzer. Vocês podem elaborar isso aqui, pôr alguma coisa mais forte, né? O buzzer ficou meio um barulhinho local ali só, tá? Aqui eu tenho um LED de sinalização, também tá lá na board, se vocês procurar, né? É o LED 1, tá? Ele é um LED simplesmente de status, indicando se o relé está funcionando, ou seja, o circuito está em modo operante, né? Tudo aqui foi lido como dentro dos patamares desejados e o algoritmo então libera aqui, ó, né, drive o relé através do transistor aqui, ó, que tem a sua base saturada por um dos pinos GP aqui do nosso microcontrolador PIC12F675, ok? Bom, gente, eu acho que é isso. Esse arquivo, né, de eletrônico, né, do diagramação eletrônica, vai estar lá também para baixar, né, nos links da descrição do vídeo aí, para fazer download.
assim como também o código, né, fonte que a gente vai falar agora, inclusive aí, né, um pouco a respeito, tá? O nosso algoritmo, certinho, pessoal? Vamos lá então. Pessoal, falando um pouquinho mais aí, uns detalhezinhos que eu esqueci de mencionar, né, no postzinho aí do circuito eletrônico. O valor dos resistores de entrada, tá, dos optocopladores lá, recalculem aí se necessário for, tá? Vocês precisam fazer isso com relação à tensão que vocês vão trabalhar. Esse, se não me engano aí, eles estão calculados para uma tensão de 180 a mais ou menos 300 volts, tá? Mas vocês podem recalcular, tá? Esses de 100K aumentem o valor, tá? Para vocês terem aí os patamares de tensão dentro, né, das curvas do datasheet do componente. Então consultem o datasheet, tá, do componente, né, do optocoplador, para ver justamente seus parâmetros, né, e como vocês vão polarizar eles então, tá ok? Agora vamos seguir para o código, né, para o nosso algoritmo, né, que de vez em quando eu falo ainda código fonte, tá? Mas eu acho que é um termo que nem mais é usado e nem é propriamente dito, né? Código fonte geralmente tem uma outra referência, né? Mas o nosso algoritmo, tá? E também detalhes, assim, curiosidades, dúvidas sobre o algoritmo em si, que é bem simples, né? É uma estrutura, tem as estruturas mais básicas aí, iniciais do C, né? Mas qualquer coisa, dúvida e tal, a internet também é uma grande fonte, pessoal, na qual inclusive eu, né, apelo muito, para qual eu inclusive apelo bastante. Então fica aí minha dica, tá bom, gente? Desculpem também aí, tá? Pela pobreza aí, pela baixa qualidade aí dos vídeos, né? Da produção em si, porque meu equipamento modesto aqui, infelizmente, né, tem um pouquinho dessas variações aí, como vocês podem ver, especialmente aí com relação à imagem. Você vê hoje, agora eu fiz um corte, né, e agora tá noite, então estou gravando aqui com o auxílio de uma luz, né, na minha cara aqui. Então, enfim, vai melhorando aí, né? Eu vou melhorando aí conforme eu vou postando aí, vou tentando melhorar aí, tá? Então o começo é realmente um pouco mais trash mesmo. Gente, obrigado aí mais uma vez e vamos lá então para dar uma olhada no algoritmo, né, no escrito em C. Vamos lá. Bem, pessoal, esse aqui então é o nosso código fonte, né? Tenho falado algoritmo aí, que hoje a gente fala algoritmo, né, para programas aí. Eu escrevi todo em C. Eu utilizo a linguagem C porque eu acho mais fácil, né? Em especial aqui a proposta de C da CCS, tá? Esse aqui é um código escrito em Pixel Compiler, tem mais recursos assim no sentido de facilitar um pouco mais o desenvolvimento, porque os comandos já trazem em si essa versatilidade, então eles já configuram para você muitas coisas às vezes, né? Uma vez baseado aqui na biblioteca, ó, o include aqui, ó, né? Tá vendo? Tem uma biblioteca aqui que é a 12675 e baseado nessa biblioteca, então o algoritmo aqui, né, sabe como lidar com o microcontrolador. Mas eu gosto mais aqui mesmo da proposta da CCS, por essa questão mesmo aí de deixar a gente ser mais fácil de assimilar o código, na minha opinião, e não me obrigar, por exemplo, a ter a arquitetura toda lá do PIC na cabeça, né? Ou ficar consultando documentação, né, para saber nomenclaturas e tal, e que bit setar, que bit não setar, né, para fazer aí no fim das contas a programação. Tá, gente? Então, bom, uma vez explicado isso, né, minhas preferências, eu particularmente, né, eu recomendo aí que vocês, né, invistam no programa que vocês mais gostarem, mas, né, fica aqui minha dica do Pixel Compiler da CCS, que eu acho muito bom. Um outro muito parecido com ele, também aí muito popular, é o MicroC da MicroE, tá? Ou MicroC da MicroE, né? Então, da MicroE. Também tem aí vamos dizer assim, um conceito muito parecido, né? Embora tenha comandos próprios, né? Mas a linguagem C também, tá? Mas a parte legal, interessante dele que gostam bastante é que se você também quiser fazer o set, né, diretamente usando nomenclaturas, né, particulares dos PICs aí com relação a registradores, né, e a setup bits, ele também permite, tá? Não é o caso aqui do CCS. O CCS é uma ferramenta assim um pouco mais nesse ponto voltada, né, e dedicada mesmo à liberdade de desenvolvimento, né, livrando um pouco a gente aí
do trabalho um pouco mais aí detalhado e às vezes até maçante, né, de configurar aí registrador bit a bit, né, o que às vezes lembra um pouco lá a escovação do assembler, né, a escovação de bits do assembler, tá? Bom, gente, vamos falar um pouquinho então a respeito aqui sobre o nosso código aqui, né, o nosso código fonte aqui, o algoritmo, né, nosso programa, software, enfim, tá? Olha, aqui está escrito todo em C, né? Então o include é bem comum aqui na biblioteca, tá certo? Isso aqui é uma espécie de cabeçalho, né? Muito comum em linguagem C. Aqui eu faço umas definições, né? Por exemplo, assim, o meu conversor interno digital lá do PIC, estou falando para ele trabalhar com resolução de 10 bits, né? Para mim ter valores de 0 a 1024 aí, numa variação de tensão de 0 a 5 volts, ok? Isso vale lá para as entradas analógicas no microcontrolador que vão estar sendo utilizadas lá lendo as derivadas DC nos optocopladores. O meu uso dele interno, que eu vou usar aqui no caso justamente o oscilador interno, porque esse PIC tem esse recurso, né? Aqui depois eu tenho um void main. O void main também, gente, é uma arquitetura bem básica do C, para quem programa um pouquinho já deve estar inteirado, é a função principal. Posso ter N funções, né, dentro da função principal e posso ter funções fora da função principal, ok? Tudo vai ser executado pelo programa, né, de forma sequencial, inclusive é assim que é compilado, tá? Dentro da função principal eu tenho mais umas definiçõezinhas aqui, umas pré-definições, né, que é definindo todas as portas analógicas, né, e tô deixando também aqui especificando que o clock vai ser sincronizado com o clock interno, 4 MHz, por exemplo, né? Estou usando o tris, né? O tris também é um comando muito básico aqui para microcontroladores, muito presente em toda a linguagem C para microcontroladores, tá? Então aqui eu estou fazendo o tris, ele simplesmente estou dizendo aqui que esses pinos aqui, né, vão ser saídas e esses aqui vão ser entradas, né? Dizendo aqui que esse pino aqui vai estar baixo e esse aqui também, tá? Então output lá, output lá. Aqui, gente, declaração de variável, né? Muito comum isso também, antes de mais nada, declarar variáveis, tá? Do tipo, né, e quais variáveis. Então aqui, ó, isso aqui é crio, né? Eu crio a nomenclatura que eu quiser. E aqui é o tipo da variável, né? É uma inteira 16, tá? Então eu tenho valores inteiros, né? Até 16 bits, tá? Daí, gente, isso aqui é uma função de declaração de variáveis, pode ser feita antes de dar função. Aí ela se torna do tipo global. Variáveis do tipo global podem ser acessadas a qualquer momento pelo algoritmo inteiro, em qualquer ponto e qualquer função, tá? Essa é a vantagem de fazer as variáveis do tipo global. Você pode colocá-las aqui fora e elas podem ser usadas a qualquer momento. Nesse caso, como elas estão declaradas aqui dentro da função main principal, elas só podem ser usadas dentro da própria função main, tá? Como eu não tenho outra função aqui, porque é um algoritmo muito simples, pequeno, curto, né? Como vocês podem ver, então eu declarei elas aqui mesmo, tá certo? Mas podia ser lá fora para se tornarem global. Aqui ela fica um exclusivo à função void main, a função principal, tá? Bom, aí eu começo aqui com o while. O while, gente, é muito comum também em linguagem C, o laço eterno, né, que vai ficar executando o programa em um loop, né, eterno, vamos dizer assim, enquanto o microcontrolador estiver ligado, tá? Dentro do meu while principal, eu tenho sublaços aqui, né, que é formado pelo do while, tá certo? Ó, isso aqui são um laço, aqui é um sublaço aqui que também tem um condicionador, tá? Que é esse cara aqui, ó. Mas também dentro desse laço eu coloquei um outro condicionador que é o if, muito comum também em linguagem C e outras linguagens aí, tá? Inclusive Python, enfim. O if aqui simplesmente está me dizendo, ó, se ocorrer isso, faça aquilo, né? Então esse é um condicionador, tá certo? E esse aqui é o outro condicionador, tá? Mais intrínseco aí justamente da função do while, tá certo? E aí esse aqui é um primeiro laço que vai ler o primeiro canal analógico. Esse aqui é o segundo laço que vai ler o segundo canal analógico. E assim por diante, é 3 canais analógicos. É um laço, gente, por canal analógico, tá? Então esse aqui faz a primeira avaliação, passou, vai para o segundo, passou, vai para o terceiro, tá? Não passou, fica aqui, né? Rodando, rodando, rodando até que as condições se tornem favoráveis. Ou você vai lá, comuta a chave certo, arruma lá o que você fez de errado na rede elétrica, ou mesmo, né, atualiza lá para ver se a rede não é o que você pensava e você está cometendo um equívoco, tá? Arrumou tudo, vai embora. Notem que aqui, ó, eu coloquei uma informação, também isso aqui é uma coisa muito comum no C, né? Você faz 2 barrinhas e você acrescenta, por exemplo, né, uma informação. Isso aqui é muito bom, é bom e é de praxe usar, tá? Pode acrescentar por linha, por comando, por trecho, enfim. Aqui eu fiz assim, ó, por trecho, né? Então, ó, fim do condicionamento sobre tensão. Então, daqui para cima, gente, o código só processa sobre tensão.
Daqui para baixo ele processa subtensão, tá? Aqui simplesmente ele dá de cara com a chave do while, né? O fechamento lá do while principal, que é esse aqui, tá? Esse while principal aqui, e ele volta aqui para o começo e volta a executar tudo de novo, ou seja, um loop eterno, tá bom? É isso aí, pessoal. O mais interessante é que essa arquitetura demonstrou bem segura, tá? Então, ou seja, cada laço desse tem que ser satisfeito, né? Senão não funciona, né? Então isso dá uma segurança muito legal aí para o algoritmo. Uma outra coisa também que vocês podem acrescentar que não tem aqui é o recurso do watchdog, tá? O watchdog vocês podem habilitar ele aqui também, ó, tá? E use, né, WTC, que vocês conseguem o WDT, né? Desculpa, ao longo da programação, né? Você tem que ir resetando ele, né? Então vamos supor que você deixou lá ele para cada, sei lá, 2 segundos, né? Resetar a máquina, porque o watchdog ele é sincronizado com o timer, tá? O timer interno do PIC, ou seja, independente da programação, o watchdog está contando, né? Ele não depende do loop, não depende da função, não depende de nada. Ele está contando, ok? Uma vez ele habilitado aqui em cima, ó, ele sai funcionando já. Aí você habilita ele, né? E vai resetando ao longo da programação, por exemplo, terminei aqui, vamos supor, né? Ó, terminei aqui uma linha de um laço aqui do while, né? Posso colocar ele aqui, tá? Eu posso colocar ele isso. Eu tenho que ir resetando para justamente ele não resetar o meu microcontrolador. Isso é bom porque se caso houver algum problema, alguma falha, né, no algoritmo, alguma falha no hardware, tá? Ele reseta e simplesmente o contator fica desligado, né? E é interessante isso aí, gente. Passem a usar também, que é um recurso bom para segurança. Em casos críticos, é bom habilitar o watchdog, ok? Gente, é isso aí. Bom, gente, obrigado então por mais uma vez contemplarem o canal, tá? Desculpem por qualquer coisa aí, dita ou não dita, tá? Comentem aí se quiser nos comentários, né? A gente, ao longo das possibilidades, a gente vai respondendo aí, tá? Lendo e respondendo. Lembrando que tá tudo aí nos links, né? Para vocês baixarem também. E aí logo, se tudo correr bem, estou aí com mais um post aí, mais uma ideia, né? De circuito de algoritmo aí também, tá? Ou outro, né? Ou os dois. Tudo bem, pessoal? Obrigado por tudo mais uma vez. Até a próxima, então. Tchau, tchau.